Faz 13, 14 anos mais ou menos que eu conheço One Piece, então ele já é ali a minha segunda vida, não adianta. E seria um prazer a mais todos os meses poder trabalhar com One Piece. Esse aqui foi o primeiro que eu comprei lá nos 2005, né? Faz pouquinho tempo só. E desde a edição 47, né, comecinho de Thriller Bark, que eu tô trabalhando lá com One Piece. E como eu já era fã, quando chegou One Piece foi uma alegria que valeu aí uma garrafinha de champanhe, né? Bom, antes mesmo de entrar para trabalhar com a Panini e editar mangás, eu já era fã de mangás. Há bastante tempo, na verdade, desde antes da faculdade, eu já gostava de mangás. E assim, One Piece é um dos mangás mais antigos que eu já acompanho há muito tempo, na verdade. Provavelmente hoje é o mais antigo que eu acompanho, com a finalização de Naruto. Ele deve estar fazendo agora, pra mim, né? Ele deve estar fazendo mais ou menos 15 anos que eu acompanho One Piece. A respeito da minha entrada na Conrad, e o começo do meu trabalho com mangás, né? Eu sou jornalista formado pela Casper Libero, eu tinha trabalhado já na Abril Jovem e graças às amizades que eu fiz na Abril Jovem, o trabalho que eu tive lá, um conhecido meu, que é o Mário C. Luiz Barroso, que é tradutor de um monte de coisa da Marvel e da DC, ele já era naquela época, ele era editor da Abril e agora é só tradutor, foi chamado para trabalhar na Conrad, não podia, pelo Rogério de Campos, e me indicou. Eu conheci One Piece em fevereiro de 2002, foi quando a Conrad lançou a primeira edição ali deles. Eu nunca tinha ouvido falar de One Piece, acho que só tinha visto a abertura do anime uma vez, mas eu não sabia nada sobre a série. E a minha namorada, na época, que comprou o mangá pra mim, eu nem ia comprar o mangá. E aí, alguns meses depois, o Rogério veio e me falou, olha, a gente fechou aí uns quadrinhos japoneses, uns mangás e você vai fazer isso. E era Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco, né? Então, era um negócio que nunca tinha sido feito no Brasil do jeito que eles queriam fazer, do jeito que o contrato tinha sido feito com o Japão. Ah, não, porque apareceu aquela sociedade secreta e não sei o que, cada um tem um número que é uma data de uma data comemorativa e não sei o que, eles falando, e eu gosto desse negócio de conspiração, essas coisas. Eu fiquei assim, né? Eu falei, o que vocês estão falando? É um filme? Não, é um mangá que não sei o que. Eu falei, mas qual mangá? Tipo, na época eu achava que tipo, mangá se resumia a Cavaleiros, Yu Yu Hakusho e Dragon Ball Z, sabe? Ah, não, One Piece, o que é? Aí amigo meu falou, não vou te falar. Me deu uma pilhinha de dos 10 primeiros volumes do mangá, Mas Como Dragon Ball e Cavaleiros deram muito certo, logo que a gente colocou na banca foi um furor, assim, esgotou a tiragem do primeiro Dragon Ball super rápido, a gente teve que reimprimir, etc. A gente já começou a ir atrás de outros mangás que a gente pudesse publicar no Brasil, né? Então logo vieram Vagabond, Evangelion, Dr. Slump, e o caminho natural foi que One Piece viesse também. Chegou mais ou menos no ano de 2002, quando saiu One Piece, a propaganda de One Piece dentro do mangá de Dragon Ball, ela era muito pesada. Então tinha bastante lá, conheça um pirata que se estica, era bem fraca, tá? Era bem fraca, mas eu olhei as reportagens lá, olhei as propagandas lá e falei, caramba, vou comprar um, né? Peguei e comprei a primeira edição.
中に見えたかすかな眩しさを掴み取ろうとした愚かなドリーマー伸ばした手は閉じた目に映らなくて遠にくれる射程距離から随分遠く滲むどうにかなった僕は僕をやめないで生きてるたった一度笑えるなら何度でも泣いたっていいや精一杯運命に抵抗世界不正解の判断自分だけに許された権利精輪で勝ちを取れ夜明けをまた泣いて大旗愚かな今数えたら君がNos anos 2000, a internet estava começando, então a gente tinha mal e-mail, a gente tinha muito pouco acesso à informação. Então a gente tinha uma coisa ou outra na internet, mas tinha muito acesso por revista, que anime está fazendo sucesso, mas a gente não tinha a informação imediata como a gente tem hoje. Então, por exemplo, a gente tinha ideia do que isso aqui está fazendo sucesso no Japão, isso aqui foi apresentado pra gente em uma feira de negócios, mas não tinha assim... falando especificamente de One Piece, né? Legal, a gente vai pegar One Piece. Nossa, que animal! Eu tava vendo um anime na internet, é muito bom. E aí já li os... Não tinha isso. Tipo, o único acesso que a gente tinha mesmo ao One Piece era o mangá da Conrad, né? A gente comprava assim. Bom, a internet pro One Piece é como se fosse um grande mar, talvez até mesmo o All Blue, né? Que é o mar procurado pelo nosso cozinheiro Sanji. E a internet contribuiu muito não apenas para a divulgação do One Piece entre muitos leitores que não têm um acesso direto às animações, né, tanto aos filmes quanto à série, mas também ela nos aproximou dos próprios leitores. Então nós temos uma relação hoje muito mais íntima do que antigamente, que praticamente os editores... Ninguém tinha um contato, né? Os editores, o marketing, não tínhamos um contato tão grande com os fãs, mesmo existindo na internet, não existia exatamente uma rede social que pudesse viabilizar isso, viabilizar um contato muito direto. One Piece, puta, parece bacana isso aqui, mas a gente só conseguia ter ideia quando a gente recebia a tradução, que a gente ia realmente trabalhar com o produto. Então a gente tinha assim, essa expectativa de profissional e fã, que claro, adora histórias boas e quer fazer um trabalho, mas não é essa que a gente tem hoje, que a gente já tem acesso a todos os mangás, a todos os animes antes, a gente já sabe o que tá bombando, a galera pedindo loucamente na internet. Não tinha esse tipo de coisa, era muito mais difícil, eram alguns pedidos por e-mail. E passei a comprar sempre da Conrad, eu viciei mesmo, só que aí eu viciei tanto que eu não aguentava mais esperar a Conrad. Eu falei, cara, eu vou ler scan desse mangá, não adianta. Eu passei a ler os scans do Manga Screener, o nome do site. Acho que nem existe mais. E o tradutor do Manga Screener de One Piece era o Stephen Poe. Hoje em dia ele traduz para Viz, lá nos Estados Unidos. Então eu comecei a ler o mangá e me apaixonei pelo mangá já de primeira mão ali em 2003. E continuei comprando pela Conrad por muitos anos. Continuei comprando e assim... Foi até o ano de 2006, mais ou menos, 2005, 2006, quando a Conrad chegou em um ponto onde ela estava levando quase 3 meses para lançar o próximo volume, porque a Conrad tinha bastante problema contratual, então eles demoravam para lançar os próximos volumes. Então eu peguei e falei, puxa, eu preciso continuar vendo One Piece. Os títulos saíam em meio tanco, né, naquela época, o One Piece também, porque era um jeito de fazer o público conhecer, dos títulos ficarem baratos, né? Claro que com isso também eles ficavam mais longos, mas era um jeito interessante de criar uma base de fãs e foi isso que criou a base que a gente tem hoje, né? A época da Conrad, foi quando os mangás começaram a surgir. Também era uma edição muito boa em termos de tradução, mas o mercado de lá para cá evoluiu muito. Então os problemas, assim, entre as que as pessoas falam da edição da Conrad, para ser meio tanco hoje em dia é uma coisa que é inconcebível praticamente. E o One Piece mesmo não era tão conhecido na época como ele é hoje, né? Tanto que
o mangá não deu tão certo assim, né? Quem acompanha desde essa época sabe que o mangá não tinha em português no Brasil, aqui simplesmente não existia, nem em português e nem em espanhol. Ele tinha uma brecha ali, que era da onde a Conrad parava até o começo de Thriller Bark, que foi quando as scans começaram a pegar. Ou seja, do metade de Water 7 ali até o final de Enies Lobby não tinha tradução no Brasil. Praticamente um ano depois, fevereiro de 2003, eu alcancei o mangá lá no Japão. Eu tava esperando já o próximo capítulo sair na Jump. Não tinha o scan, tipo, toda semana, tem o scan. Então, primeiro saía o RAW e muito depois saía o scan. E era difícil conseguir o RAW. Um dos amigos meus que apresentou One Piece, né? Tipo, ele fazia a exibição no último domingo de cada mês na minha cidade, né? Aí teve uma vez que ele me ligou, Rodrigo, você tem um cabo áudio-vídeo, não sei o que, eu tinha, né? Falei, empresta aí, não sei o que, onde você tá? Tá em tal lugar. Aí a gente foi lá, entreguei, eu vi que ele tava fazendo exibição, aí a gente ficou conversando com o pessoal, aí cada vez ficou frequente, na verdade eu acabei virando parte do grupo de exibição de anime por causa do cabo, eu ficava zoando que era o Cabo Man. Então eu descobri o anime. Eu falei, bom, vou assistir o anime de One Piece para, né, fechar esse buraco que existe aí. Então eu conheci a Peace Project. Aí eu criei um site, né, de One Piece, Romance Dawn, que eu tenho até hoje. O site é de julho, um pouquinho antes, mas a data oficial é 12 de julho de 2003. Começou a pensar maior, né? Não, vamos para um evento. Aí começou um evento regional, não sei o que, não, vamos pro Anime Friends. Até que a gente conseguiu ir pro Anime Friends, né? E tipo, nesse Anime Friends, que a gente pegou uma sala enorme, aí por coincidência, o pessoal da OPEX também foi no evento e foi na sala, né? Que já tinha contato, entre aspas, a gente, né? Que a gente acabava exibindo os episódios dele. Acabou se conhecendo, tudo. Depois foi todo mundo pra praia junto, combinou, que era uma maluquice. E foi assim, acabei já, nessa hora já tava na OPEX, sabe? Tipo... E como eu sou um cara bem... vou falar até uma palavra aí, sou bem nerdão para as coisas que eu acompanho, eu pegava os mangás de One Piece e lia 10, 20, 15 vezes o mangá. Então eu falei, puxa, eu preciso achar um lugar em que as pessoas comentem, falem de One Piece e tenham essa mesma noção que eu e gostem tanto quanto eu. Então eu conheci a comunidade na época da Peace Project e a comunidade, eu não lembro o nome exato agora, mas acho que é PH Hunter, alguma coisa assim. E nessa edição aqui de One Piece da Conrad, que é de agosto de 2003, eu saí na seção de cartas, colocando o site, eles divulgaram, e eu lembro que eu mandei esse e-mail para eles pelo e-mail do site, porque o meu e-mail oficial mesmo, eu achei que eles não iam publicar, porque eu tenho várias conversas que são com Cassius dessa época, porque eu era uma dessas pessoas que não sabiam nada do mangá e reclamavam do mangá por conta dos scans. Então eu evoluí, então evoluam também. E é engraçado, né? Fiquei sabendo, né, da história do tradutor do One Piece, que ele veio falar comigo pelo Face, né? Você vê o acesso agora, as pessoas conversam diretamente comigo no Facebook, no Twitter, e que era um grande hater na época. Ele começou a aprender japonês, ele achava nossas traduções todas erradas e tal. E hoje ele é tradutor de One Piece e ele entende muitas dessas escolhas, e ele falou que ele era trouxa. Ele fez até um post enorme lá no Face para dizer que ele reclamava de coisas que não deveria, etc e tal, né? E eu lembro que eu discutia muito com o Cassius por causa das romanizações com... Por exemplo, o que a gente romaniza aqui com JI, o japonês pensou Di. Então muita coisa aqui aparecia em vez do JI com D. Aí eu lembro que eu mandei um e-mail para ele com medo de verdade, quando o Sandy aparecesse com D, tipo igual Sandy e Júnior. Aí eu tava assim desesperado, eu mandei um e-mail bem mal criado. Acho que se eu procurar eu ainda tenho esse e-mail em algum lugar. Mas é isso, era coisa de moleque nerd, sem nada pra fazer, chato pra caralho. Beleza, você já encontrou um lugar para ler, você já encontrou um lugar para discutir, você já fez teorias. O que mais você pode ajudar? Eu queria ajudar a comunidade. Então, quando teve o mutirão da galera para fazer a tradução que fechava, que eu citei anteriormente, daquele buraco, eu ajudei a galera, né? Então, todo mangá que aparecia, que era parecido com One Piece, a gente ajudava a galera a traduzir.
Então, nesse ponto da relação entre nós da OPEX, né, e o público em geral, os outros fãs, né, assim como nós de One Piece, antes, alguns anos atrás, não tinha tanto assim. O pessoal entrava, ficava tipo mais, cadê o mangá? Saiu? Por que vocês não lançam? Né? Cadê o episódio? Fazendo exibição online do Japão. Por que não tem legenda? Não sei o que, gente, meu Deus, o pessoal não entende, sabe? Hoje em dia eu trabalho um pouco com One Piece também. Eu ajudo o pessoal lá da Kyodai Scans a fazerem um projeto que eles têm, que é todo colorido, o One Piece Color, Full Color. Não tem esse projeto traduzido, estou traduzindo alguns volumes para eles, quando eu posso, quando dá, então não é sempre. Mas só que, tipo, de uns anos pra cá foi ficando mais legal, assim, sabe? Tipo, o pessoal vai e pergunta, e aí, como é que é? Me dá uma dica de algum mangá pra ler, de um anime pra assistir. E acho que no fim, quando um fã reclama de alguma coisa do mangá nacional, é porque não adianta, ele sempre tem a primeira impressão dele da tradução do fã, que é uma tradução mais informal, que às vezes não é nem muito acurada, mas não adianta, se ele leu primeiro aquilo ali que vai ficar na cabeça dele. Então quando ele encontra o termo de uma maneira diferente no mangá que ele compra na banca, a primeira reação dele é reclamar ou se perguntar, pô, isso aqui tá errado? Se uma scan conhecida como Manga Reader ou como o próprio Batoto faz uma tradução errada, isso pode prejudicar o entendimento de todos os fãs. Isso já aconteceu muitas vezes. Geralmente não, 100% das vezes é o contrário, que ele leu primeiro tá errado e isso aqui agora tá certo. Eu posso dar um exemplo dos Zoas Despertados, que apareceu Despertar no mangá recentemente. E por coincidência, logo, a primeira vez que o termo apareceu em Impel Down, foi logo pra banca. Então eu vi muita gente no Facebook perguntando, pô, isso aqui é erro de tradução? O que é isso aqui? Apareceu mesmo? Porque na maioria das scans o despertar se perdeu, não existia. Os mangás já tinham invadido o Brasil a primeira vez, que foi no ano 2000. Ele criou uma grande fanbase, os mangás começaram a criar mais fanbase ainda. Já existia uma galera da antiga, essa galera da antiga eles faziam fanzines, eles faziam várias coisas, né? E depois veio a primeira grande invasão que trouxe para nossa geração os mangás, que foi com a editora Conrad, que trouxe o Dragon Ball. E depois a gente veio com a segunda invasão dos mangás, que eu posso dizer que foi o fenômeno do Naruto. Né? Se eu perguntar pra minha mãe, ela sabe o que é Naruto. Na época o anime de Naruto tava tipo naquela época interminável, sofrível de fillers, dava até um ódio. 2 episódios filler, né? Filler dentro da saga, sabe? Era um negócio que irritava. Então o pessoal foi meio que desapegando um pouco do Naruto, assim. O que tem de legal? Esse One Piece aí. Foi o maior sucesso no mundo inteiro, é o mais vendido no Japão, dizem que é o novo Dragon Ball. Não, vamos ver, né? Quando a Panini decidiu publicar mangá no Brasil, depois de algum tempo que nós tivemos publicações com o Berserker e Angel Sanctuary, logo tivemos um contrato grande, que era um contrato com a Shueisha, com a Viz, né, principalmente, que é a agenciadora da Shueisha para o Ocidente, trazendo Naruto e Bleach para o Brasil. Quando isso aconteceu, isso abriu portas para nós trazermos mais títulos da Shueisha e foi ofertado para nós trazermos One Piece de novo. Eu lembro quando o One Piece foi anunciado pela segunda vez da Panini, eu estava no escritório, trabalhava no escritório de cobrança, e quando eu fiquei sabendo que ia sair, e 1 hora depois abriu a pré-venda dele para uma loja que faz pré-venda, eu comprei a pré-venda, 2 edições 1, eu assinei o mangá, né, a edição 1, e quando ele saiu na banca eu comprei ele também, de tão feliz que eu fiquei. Tipo, e a Panini acabou, né, conseguindo os direitos e trouxe de volta, né, o One Piece. E ela trouxe com carinho, assim, que dá pra perceber, porque ela não trouxe só um mangá e não pensou, foda-se o pessoal, ou não tô nem aí com o pessoal que já lia antes, vou começar do 1 e vou até chegar aí. Tipo, ela ia perder muito público, ela teve uma estratégia boa, né. Os fãs tinham passado um longo tempo sem notícias de One Piece, então nós imaginávamos que realmente para conseguir novos leitores não bastava continuar do 36, mesmo que fosse publicado num volume inteiro. Então, seguindo recomendações também do licenciante, acabamos optando por trazer do volume 1 e do volume 36 em diante, intercalando
um como mensal e o outro como bimestral, até que eles se alcançassem. E eu sempre quis não, depois de um tempo na faculdade, eu falei, pô, deve ser legal trabalhar com tradução, não de mangá, mas de tradução. Aí, pro finzinho da faculdade, eu fiquei com essa coisa na cabeça de traduzir mangá, mas só veio acontecer bem depois que saí da faculdade. Tanto que antes de trabalhar com mangá, eu dei aula, acho que 5 anos. Nós tivemos, assim, vários problemas em termos editoriais em começar publicando do 1 e do 36, porque nós tínhamos um gap, um vazio de 35 volumes que nós não fazíamos a menor ideia se seguiríamos o que havia sido editado na Conrad ou não. No caso, nós optamos por não. Então, praticamente, nós tínhamos que refazer 35 volumes na cabeça. E eu pensei, poxa, o que eu posso fazer para traduzir mangá? Então, eu procurei o Marcelo Del Greco, não lembro o ano, quando ele trabalhava na JBC, apesar de que atualmente ele voltou para a JBC. E falei, poxa, eu estudei japonês, queria trabalhar com tradução de mangá, posso te mandar meu currículo? Aí ele foi bem solícito, recebeu meu currículo e me deu o contato do Arnaldo Oca, que é o tradutor geral da JBC. E falou, a gente pode te mandar um teste de tradução. E eu recebi esse teste de tradução, eu traduzi algumas páginas de mangá e uns artigos de jornal japonês. E ele falou que gostou, mas não tinha nada para me passar e ficou por isso mesmo. Naquela época que a gente começou, era bem mais difícil do que agora. Não havia tradutores especializados, né? Era muito mais difícil de conseguir tradutor de japonês. Não que hoje seja fácil, hoje também é difícil, mas você tem muito mais gente estudando japonês e querendo trabalhar com isso, com mangá. Na época era dificílimo, tanto que os nossos primeiros mangás não são traduzidos do japonês, não eram, né? Naquela época, o Dragon Ball e Cavaleiros eram traduzidos, sei lá, espanhol, francês. Com isso, a gente anotou várias coisas, nós criamos vários critérios, como, por exemplo, toda a hierarquia militar da Marinha, como ela seria adaptada para o Brasil, se nós manteríamos honoríficos japoneses ou não manteríamos honoríficos japoneses. Nós tivemos várias discussões com o tradutor e com fãs, que também serviram, de certa forma, como consultores, porque nós queríamos produzir uma obra que agradasse todos os leitores, não apenas chamasse mais leitores, mas também agradasse os leitores antigos. Aí em 2013 eu tinha a Beth Kodama, editora da Panini, editora sênior da Panini, no Facebook. E ela postou no Facebook, estamos precisando de tradutores, quem estiver interessado, manda o currículo. Aí eu mandei, fiz o teste e passei. E nós tivemos muitas coisas vetadas, não podíamos usar. Então, a capa original de One Piece japonesa, ela tem um mapa do mundo, na verdade, do mundo do planeta Terra, antigo. É um mapa que está no Museu do Rio de Janeiro, é um mapa que existe e que os japoneses não me explicaram exatamente por que nós não podemos usar, mas nós teríamos que comprar uma cópia do mapa para podermos utilizar. Então isso quer dizer que provavelmente só eles detêm esse direito da cópia do mapa e só eles podem usar essa cópia do mapa no Japão. Então eles não podem vender uma licença que já é uma licença. Então, por isso, no final das contas, eu fiz mais ou menos umas 4 opções de capas na época para o volume 1. Com mapa, sem mapa, com mapa do One Piece, com vários mapas, eles rejeitaram todas. E no final, nós ficamos sem opção, sem saber o que fazer. Partimos pro básico do design, que é fazer um brainstorm. E aí, o que você sabe sobre One Piece? Então, lá pra frente, assim, já tava lendo muito mais pra frente, porque eu realmente sou fã. O bando de Chapéu de Palha, que são os protagonistas, eles trocam de navio e eles admitem um navio que eles nomeiam como Thousand Sunny. E do Thousand Sunny acabou saindo a ideia dos raios solares na capa, que foi uma ideia que os japoneses amaram. Eles adoraram também, porque lembra a bandeira do Japão. E aí a primeira tradutora que a gente conseguiu do japonês foi a Drixada, a Adriana. Ela era conhecida de um cara que trabalhava na Conrad, o Eurico. Aí o primeiro mangá que eu fui contratado para fazer era o Reborn. Só o Reborn. Eu comecei o Reborn no volume 6.
E por milagre do destino, eu pude ficar com o Naruto e principalmente pra mim, com o One Piece, né? Que a Drixada não pôde mais fazer. Ela é extremamente competente, ela traduz One Piece desde a época da Conrad. Já traduziu um monte de mangá, livro, sensacional. Mas por algum motivo não pôde e ficou pra mim. E isso pra mim foi a melhor coisa do mundo que podia ter acontecido. E aí a gente começou a passar traduções para ela. Ela assumiu o Dragon Ball, ela pegou o One Piece, e aí a gente também começou a trabalhar com a Dirce, que traduz várias coisas lá para Panini ainda hoje, que era da Fundação Japão. A Drixada era tradutora já da Conrad, ela veio para nós tínhamos um método de trabalho, ela já trabalhava com a gente, ela sabia que a gente tinha um método de trabalho um pouco diferenciado, que a Panini ela gosta de manter uma fidelização muito grande em relação... Os nossos leitores já estão acostumados com o modo como nós trabalhamos, então, por exemplo, honoríficos nós mantemos nas nossas obras. No caso de One Piece, também foi um pedido do Eiichiro Oda de manter, principalmente em relação ao Sanji, porque o Sanji faz diferenciação conforme idade e intimidade que ele tem com cada personagem, então ele usa um honorífico diferente. Então naquela época a gente acabava conversando muito, por e-mail principalmente, e é um método que eu gosto muito, que é o tradutor mandar recado na tradução mesmo, no Word ele põe lá, observação, eu achei isso aqui tal e tal, o que você acha? Achei isso, o que você acha? Porque no fim, quem vai decidir como vai sair é o editor, não tem jeito, a decisão final é do editor, pro bem e pro mal. Depois, se der algum problema, se der caca, a culpa não é do tradutor, a culpa é do editor, porque passou por várias mãos depois do tradutor. Então, a culpa no fim é nossa, né? Aqui de dentro. Cada termo tem uma escolha. Cada termo teve uma discussão sobre como ele vai ser mantido, o que vai ser feito em relação a ele, desde o primeiro volume. É claro que quando nós lançamos o volume 36, que foi junto com o primeiro volume, nós tivemos discussões muito mais acaloradas, porque tinham termos em 35 volumes que eles não existiam antes, então eles precisavam ser decididos na hora. E erros aconteceram. Realmente, alguns erros como Rio Poloniglyph ser tratado no feminino, no masculino, ou Dial, se a Dial ia ficar com um nome em inglês ou com um nome em português, se ia traduzir ou não. Dendemushi, se Dendemushi ia ficar Kuro Dendemushi ou Black Dendemushi. Erros assim aconteceram, mas nós acabamos decidindo, às vezes passou numa edição ou passou numa página, mas a decisão editorial acabou acontecendo e depois dela não houve mais alterações, como por exemplo Fruto do Diabo, que é o Akuma no Mi. É claro que a gente mantém os termos muito próximos do original, Logia, Zoom. Mas traduzir One Piece é imbatível, é muito divertido, dá muito trabalho, eu me impressiono muito, eu fico, às vezes 15, 20, 30 minutos na mesma frase pensando, pô, e aí, será que desse jeito aqui é o melhor jeito? E é isso, eu trabalho pra caramba junto com a Beth, o pessoal todo da Panini, no fim todo um trabalho em conjunto, né, da tradução com a edição. Então, nós chegamos no licenciante, passamos uma lista de como traduziríamos, eles passaram um feedback para nós, até chegarmos a uma conclusão com a própria Drixada, levou um tempo, foi um estudo muito minucioso. No começo, nós tínhamos muita dificuldade por não termos os 35 volumes no meio do caminho, então eu fazia o copydesk, que é uma adaptação do texto em cima da tradução, eu remandava essa adaptação para a Drixada ler e ver o que ela achava da minha adaptação. A gente ia discutir, vai ser Luffy ou Ruffy? Ah, não sei, a sonoridade é uma, o jeito de se escrever é outro. Então era assim, era uma conversa na redação com a tradutora, que era a Drick na época, e o que a gente vai fazer? Ah, a decisão é essa e acabou. Hoje a gente também tem que fazer escolhas, mas essas escolhas são facilitadas pelo tanto de informação que a gente tem disponível. Nós discutíamos muito trechos, inclusive, de cenas importantes, falas importantes, como, por exemplo, quando o Barba Negra ele
tem uma interação, a primeira interação que ele tem com o Luffy. Nós discutimos bastante aquela cena de como ela deveria ser adaptada sobre sonho, porque a palavra sonho é uma palavra muito importante em toda a obra. Então o ideal é que a gente oriente o tradutor o melhor possível e depois a gente mexa por aqui, né? No caso de One Piece, como eu citei, a gente tinha muito problema com adaptação de nome, né? A gente tem até hoje do Japão, por causa do L, do R, por causa de interpretações diferentes do mesmo kanji. Agora, de uns poucos anos pra cá, que começou essa explosão do mangá por causa da internacionalização do mangá, né? Por causa do mercado americano, principalmente. Tanto que tem agora, no One Piece sempre aparece romanização oficial de nome. Né? Isso não existia antes, não aparecia o nome dos personagens romanizados. Tanto que a Conrad era Ruffy, né? E a romanização oficial é Luffy, e aparecia lá escrito Luffy e dane-se, entendeu? E no final das contas, assim, pra mim nunca restou assim uma dúvida grande de que venderia. Eu tinha dúvidas em relação ao 36, porque ele era um volume completamente diferente, a série é completamente diferente dos padrões da Conrad. Eu não tinha certeza se as pessoas que tinham colecionado da Conrad comprariam do 36 em diante apenas. Então, essa também era uma aposta muito duvidosa. No final das contas, deu tudo certo, ainda bem. E com o sucesso que fez aqui, nós estamos trazendo os databooks, já trouxemos o Red, já trouxemos o Blue. Agora vai ser lançado também o Yellow, quem sabe aí posteriormente o Green e o Deep Blue. Por outro lado, eu fico feliz de hoje ser só fã e leitor e não ter todo o trabalho de ter que decidir essas coisas todas e só mandar e-mail hater pra Beth falando por que você escolheu isso, que escolheu aquilo? Porque, né, deixa eu ser hater um pouquinho também, né? Porque eu, como fã de One Piece, eu conheci os meus melhores amigos por causa de One Piece, por causa de mangás, foi que eu conheci a minha esposa, por causa dessa cultura japonesa, de tudo isso, foi que eu me tornei o que eu sou hoje, que eu me tornei uma pessoa melhor. E o One Piece, eu falo definitivamente que ela é a obra mais importante da minha vida, foi o que me deixou melhor, assim, com tudo, foi onde eu conheci mais pessoas, onde eu tive os meus melhores amigos e provavelmente onde eu vou continuar tendo. Quando a gente edita de verdade, a gente acaba gravando aquelas cenas na nossa memória, porque nós trabalhamos tanto nela que elas acabaram se tornando inesquecíveis, né? E eu acho que isso é um poder que o One Piece tem por si só. Então ele faz com que o leitor ele não apenas leia a obra, mas ele viva a obra, né? Então esse é um grande, vamos dizer assim, é um grande mérito do Eiichiro Oda de fazer com que o leitor viva as aventuras com o Luffy do começo, do primeiro capítulo, até o último, que talvez não exista, né? Tomara que não exista.